It might sound too philosophical, but it's acting or acting unacting. You've lost me. I have. Bruce Lee foi uma lenda em todos os sentidos da palavra. Este artista marcial tocou os corações e mentes de muitos ao redor do mundo, seja por meio de suas cenas de luta extravagantes ou pela serenidade de seus pensamentos filosóficos. Quando Bruce faleceu em 1973, ele já havia construído um legado atemporal, apesar de ter apenas 32 anos. Muitos de nós nem sequer estávamos vivos naquela época, mas certamente nos lembramos do famoso artista marcial e estrela do cinema. Embora Bruce tivesse muitos talentos e habilidades, suas técnicas de artes marciais eram definitivamente seu ponto forte mais marcante. Este homem era tão incrível, na verdade, que muitos acreditam que ele poderia ter sido sobre-humano. Neste vídeo, exploramos alguns documentos que dão credibilidade a esses testes. Junte-se a nós enquanto examinamos 10 peças de evidência que comprovam que Bruce Lee era sobre-humano. Número 10. A Bandeira do Dragão. A ascensão de Bruce Lee ao topo do campo das artes marciais definitivamente não foi por acidente. Ele sabia desde jovem que pretendia ser um grande lutador e passou literalmente todos os momentos acordados de sua vida, aprimorando suas habilidades para ser o melhor que pudesse ser. Se você tem alguma experiência com lutas, sabe que precisa estar em condição física máxima. Caso contrário, há uma boa chance de ser derrubado quando entrar em cena. No entanto, Bruce era tão dedicado à sua arte de lutar que beirava a obsessão. De acordo com sua esposa, ele passou praticamente todos os momentos acordados e todo o tempo livre que tinha treinando. Era assim que disciplinado e focado ele era. Bruce concentrava-se especialmente em seu core, a parte do corpo que inclui o tronco e o abdômen. Ele acreditava que essa parte do corpo estava envolvida em praticamente todo tipo de movimento e técnica de luta, então ele dedicava ainda mais tempo a desenvolvê-la. Mas, sendo o homem significado de coisas tão grandiosas, Bruce não se contentava com os treinos regulares. Em vez disso, ele inventou seu próprio regime de exercícios chamado Bandeira do Dragão. Na Bandeira do Dragão, Bruce deitava-se plana em um banco e levantava todo o seu corpo do banco, tocando uma superfície apenas com os ombros. A partir daí, ele manteve essa posição por minutos, elevando e abaixando todo o seu corpo à vontade. Provavelmente é algo que eu vou pular na próxima vez que eu for à academia. Hoje em dia, a Bandeira do Dragão é um pilar em muitos programas de treinamento de artes marciais e sessões de exercícios, embora eu realmente não ache que alguém possa fazê-la de forma tão impressionante quanto Bruce Lee. Número 9. Bruce pegava grãos de arroz com palitos. Embora o condicionamento físico seja sem dúvida uma ótima maneira para qualquer lutador treinar, também é importante que trabalhem em diversos instintos, e dentre esses instintos, quase nenhum é mais importante do que os reflexos. A capacidade de pensar rapidamente e reagir às mudanças ao seu redor é de grande ajuda para qualquer pessoa, especialmente para um lutador que se encontra em uma situação difícil durante o combate. Bruce sabia disso muito bem, e sendo o lutador obcecado e focado que era, trabalhava incansavelmente para aprimorar seus reflexos para que pudessem ajudá-lo durante as lutas. No entanto, enquanto a maioria das pessoas usaria métodos convencionais para treinar seus reflexos, todos sabiam que Bruce não era um adepto do convencional. De acordo com a lenda, ele realmente jogava grãos de arroz para o alto e os pegava literalmente no ar, usando apenas palitos. Se você assistir ao clássico de 1984 Karate Kid, provavelmente lembrará da cena em que o Sr. Miyagi treinou Daniel para pegar uma mosca com um par de palitos. Tenho quase certeza de que o filme se inspirou no lendário Bruce Lee. Relatos afirmam que Bruce era mestre nesse exercício e pegava o arroz quase todas as vezes que o lançava ao ar. Embora não haja comprovação em vídeo, considerando o quão dedicado ele era, não duvidaria nem um pouco que isso realmente aconteceu. Número 8. Bruce era excepcionalmente forte. Quando você pensa na palavra sobre-humano, é fácil entender porque uma das primeiras coisas que vem à mente é força. Afinal, super-heróis conseguem realizar proezas incríveis de força como se fossem a coisa mais simples do mundo. Mas se Bruce fosse descrito como sobre-humano, é lógico que ele seria muito mais forte do que uma pessoa comum. E em muitos aspectos ele realmente era. Apenas olhando para Bruce, você pode facilmente duvidar do fato de que ele poderia ter uma força sobre-humana. Afinal, ele não era necessariamente a pessoa mais musculosa ou tonificada, e com sua estatura relativamente pequena, é tentador ignorar sua força.
Porém, estaria enganado. Basta observar alguns de seus vídeos de treinamento para perceber que Bruce era incrivelmente forte. Dê uma olhada nele trabalhando com sacos de pancada. A maioria das pessoas que usa grandes sacos de pancada para treinar chutes e socos faz isso de forma lenta e controlada, mesmo aquelas com abdominais e músculos bem definidos. Bruce, por outro lado, praticamente destroçava esses sacos como se fossem feitos de queijo suíço. Dizem que ele até enfrentava dificuldades com sacos de pancada comuns, pois simplesmente os perfurava e os despedaçava. Como de costume, ele precisava de um novo desafio. É importante notar que os sacos de pancada comuns pesam cerca de 50 quilos, mas os sacos que Bruce utilizava pesavam mais de 135 quilos, quase 3 vezes o peso de um saco de pancada comum. Tenho quase certeza de que Bruce também era capaz de destroçar esses bad boys e despedaçá-los. Portanto, é seguro dizer que este não é um homem de quem você gostaria de levar um soco ou chute em seu adorável corpo. Número 7. Uma abordagem atípica para o exercício. Todo mundo se exercita, alguns mais do que outros, mas isso é uma discussão para outro dia. Entre as muitas rotinas de exercícios disponíveis, as flexões e os puxões são um dos exercícios mais populares atualmente. Você nem precisa ser um lutador para aprender a fazer uma flexão ou puxão, afinal, ambos os exercícios oferecem o melhor dos dois mundos. Você não precisa de equipamento especial, e eles são suficientemente desafiadores para fazer você suar e fortalecer seu corpo. Devido à sua complexidade, todos nós temos um limite de flexões e puxões que podemos fazer. Alguns de nós conseguem fazer até 50 flexões de uma só vez, enquanto outros conseguem fazer apenas cerca de 10. Sim, eu me incluo nessa, e não há vergonha nisso. Mas aqui está o que você precisa saber. Bruce estava em um nível completamente diferente. Se você tem um número específico de flexões que consegue fazer com facilidade, eu garanto que Bruce Lee conseguia fazer o dobro sem nem mesmo suar. E se você ainda está duvidando, considere isso. Em algum momento, Bruce foi testado para ver quantas flexões ele conseguia fazer. E ao melhor estilo Bruce Lee, ele decidiu elevar o nível, realizando o teste com uma mão, usando apenas 2 dedos, o polegar e o indicador. Mesmo assim, ele conseguiu realizar até 200 flexões. Bruce conseguiu elevar ainda mais o nível quando aceitou outro desafio, fazendo flexões apoiado apenas nos 2 polegares. Nessa posição, ele conseguiu fazer mais de 100 flexões. E agora para a grande final. Se fosse para avaliar Bruce com base nas flexões tradicionais com as 2 mãos, que todos nós lutamos para fazer, ele supostamente conseguiu realizar mais de 1.500 seguidas, sem parar. O homem era uma fera no tablado e definitivamente você não gostaria de competir com ele na academia. Número 6. Bruce era rápido demais para ser filmado. Bruce Lee iniciou sua vida como artista marcial e, como muitos de sua época, passou grande parte de sua vida aprimorando suas habilidades. Quando Hollywood o convidou, ele já se tornara um dos artistas marciais mais renomados do mundo. Mas aqui está o ponto. Bruce quase não entrou na indústria cinematográfica. Na época, a tecnologia de produção de filmes estava apenas atingindo o auge de sua capacidade e ainda havia muito trabalho a ser feito. Bruce era tão rápido que os diretores tinham problemas reais para filmá-lo. Em 1966, ele conseguiu um de seus maiores sucessos nas telas com a série de televisão de super-heróis The Green Hornet, que durou apenas uma temporada. No entanto, gravar a série foi um desafio tremendo porque as câmeras da época simplesmente não conseguiam capturar seus movimentos em tempo real. Ao contrário de hoje, em que temos câmeras que podem filmar até 240 quadros por segundo, a maioria das câmeras de cinema dos anos 60 e 70 mal conseguia filmar a 24 quadros por segundo. Isso significava que muitas das cenas de luta de Bruce não podiam ser exibidas corretamente na câmera. Bruce conseguia lançar até 9 socos e 6 chutes em um único segundo, e isso era algo que simplesmente não podia ser registrado com precisão. Os produtores de The Green Hornet afirmavam que muitas das filmagens que tinham mostravam Bruce aparentemente imóvel, enquanto todos os seus inimigos caíam no chão. Mas na realidade, o homem era rápido demais para ser capturado. Eventualmente, os cineastas tiveram que pedir a ele para reduzir um pouco a velocidade para que pudessem acompanhar suas ações. Número 5. O soco de uma polegada. O campo das artes marciais está repleto de muitas façanhas impressionantes.
É possível ver artistas quebrando placas de concreto como se fossem feitas de plástico ou saltando alto no ar como se tivessem suspensórios presos em suas cinturas. No entanto, eu argumentaria que nenhuma façanha das artes marciais é tão famosa quanto o soco de uma polegada de Bruce Lee. Como o nome sugere, o soco de uma polegada consiste em Bruce dar um soco em um alvo a apenas 1 polegada de distância e praticamente fazê-lo voar para longe. Esse soco se tornou algo lendário na cultura popular, sendo até mesmo apresentado no clássico cult Kill Bill. Apesar de ficar a apenas 1 polegada de distância de seu alvo, o soco de Bruce pode fazer o alvo voar para trás a uma distância de até 5 metros. O soco é forte o suficiente para incapacitar essencialmente a vítima assim que atinge o alvo. Segundo um pesquisador da Universidade de Stanford, os punhos de Bruce viajam uma pequena distância em milissegundos para desferir o soco de 1 polegada. No entanto, o soco realmente tira sua força das pernas de Bruce. Para lançar o soco de 1 polegada, Bruce endireita rapidamente as pernas com uma rápida e explosiva extensão do joelho. E esse movimento repentino de suas pernas aumenta a velocidade de seus quadris, que por sua vez impulsiona seu ombro para a frente, permitindo que ele projete seu braço. O cotovelo de Bruce também é estendido muito rapidamente, impulsionando ainda mais o punho para frente. E finalmente, ele gira o pulso pouco antes do impacto, aumentando ainda mais a velocidade do soco. No momento em que Bruce acerta seu soco de 1 polegada, ele combinou a força de alguns dos maiores músculos do seu corpo. Estima-se que a força do soco seja quase equivalente à de uma colisão de carro a cerca de 50 km por hora. Não é de se admirar que o soco faça seus oponentes voarem instantaneamente e os incapacite por minutos. Número 4. Os chutes de Bruce faziam as pessoas literalmente voarem. Como o artista marcial determinado que era, Bruce também era habilidoso em usar praticamente qualquer coisa que tinha quando chegava a hora de enfrentar um desafio. Embora a maior parte da devastação que ele causava fosse com as mãos, Bruce também não era nada fraco quando se tratava de usar os pés. De acordo com muitas fontes, uma das posses mais preciosas de Bruce era seu escudo de treinamento. Ele o usava para praticar seus chutes e basicamente levava o escudo para onde quer que fosse. Segundo os relatos, Bruce convidava as pessoas a usarem o escudo de treinamento e, em seguida, as chutava. A quantidade de força que ele colocava nos chutes variava, mas foi observado que Bruce conseguia chutar as pessoas com tanta força que elas literalmente voavam para o alto. Número 3. O truque de mágica relâmpago. Todo mundo adora um pouco de magia. Ela expande a mente e nos faz querer acreditar no verdadeiramente inacreditável. Sempre pronto para surpreender, Bruce também se aventurava na magia no passado. Mas este truque mostraria mais uma vez o quão sobre-humano ele era. Todos conhecemos o truque clássico em que um mágico tira uma moeda de trás do seu cabelo. No entanto, Bruce pegava esse truque e o adaptava um pouco. Em sua própria versão, ele colocava uma moeda na palma da sua mão e depois pedia para você estender a mão com a moeda nela. No momento em que você percebesse qualquer movimento mínimo no corpo de Bruce, sua tarefa seria fechar rapidamente a mão para que ele não pegasse a moeda. Pode parecer simples, mas aqui está a questão. Bruce era tão rápido que ninguém conseguia impedi-lo de pegar a moeda de suas mãos. Isso é apenas mais uma prova de quão rápido esse homem era. Para adicionar uma camada extra de dificuldade, ele então decidiu mudar as coisas. Em vez de apenas tentar pegar a moeda, ele a substituía por uma completamente diferente. Tudo antes que você pudesse fechar a mão. Imagine só se Bruce Lee tivesse optado por ser um batedor de carteiras em vez de um artista marcial. Ele provavelmente teria feito uma fortuna. Número 2. Ele era a prova de socos. As habilidades de Bruce Lee como artista marcial tornaram-se óbvias rapidamente, mas por algum motivo, muitas pessoas ainda precisavam ser convencidas. Mesmo sendo um nome reconhecido mundialmente na década de 1960, Bruce era constantemente desafiado para lutas de rua. Talvez muitas pessoas naquela época precisassem ser convencidas, ou talvez simplesmente adorassem ser atingidas. Quem realmente sabe? Enquanto Bruce geralmente ignorava os desafios, houve momentos em que ele teve que mostrar exatamente o quão bom ele era. E uau, as pessoas foram convencidas. Durante as filmagens de Enter the Dragon, Bruce foi desafiado para uma luta, e ele aceitou. E quando ele prosseguiu e desmontou seu oponente, esquivando-se de cada golpe que era lançado contra ele, as pessoas ficaram impressionadas.
ele eventualmente prendeu seu oponente em uma submissão contra uma parede. E quando terminou, o sempre magnânimo e modesto Bruce Lee ainda deu uma lição em combate, chutando o traseiro de alguém e ensinando como se faz. Bem, esse é um sujeito realmente incrível, não há dúvida. Bruce Lee, a prova de socos. Número 1. Ele deslocou o ombro de alguém com um tapa. Até agora, praticamente cobrimos as incríveis façanhas de força de Bruce e o fato de que seu corpo esguio não o desfavorecia em nada. Mas, caso você ainda duvide de sua força, talvez isso te convença. Apesar de ser obviamente mais forte do que todos os outros e precisar de equipamento especial apenas para treinar, ainda havia momentos em que Bruce tinha que treinar com pessoas reais. Não sei por que alguém em sã consciência veria Bruce Lee e pensaria: "Ei, é com esse cara que quero treinar." Mas acho que algumas pessoas realmente acreditavam em si mesmas nos anos 1960. De acordo com relatos, Bruce Lee uma vez deslocou o ombro de alguém durante o treinamento. Lembre-se de que a vítima não podia ser apenas qualquer um. Ele deve ter sido um artista marcial altamente treinado que provavelmente achou que poderia enfrentar o grande mestre. Ainda assim, Bruce Lee deslocou todo o ombro dele. Segundo os relatos, Bruce ficou bastante confuso quando confrontado após a altercação. De acordo com ele nem bateu muito forte na pessoa, e o que muitos pensavam ser um soco era na verdade mais um leve tapa. Mais uma vez, não sei o quão difícil é aprender, mas não fique à distância de um golpe de Bruce Lee. Considerando as muitas façanhas que ele conseguiu realizar em sua vida, é fácil entender por que muitos o consideram o maior artista marcial que já viveu. Mas talvez a razão pela qual ele se tornou tão bom em combate fosse o fato de que ele simplesmente não era um ser humano normal. Realmente não sei por que muitas pessoas decidiram se colocar em distância de serem atingidas por ele, mas pelo menos elas foram a prova viva de que ele era um semideus que caminhou entre nós. E você, qual dessas façanhas o chocou mais? Conte-me tudo na seção de comentários abaixo. Para não perder nenhum vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa seu like para transbordar conhecimento para outras pessoas e até nosso próximo episódio.